Oi gente, bem-vindo à minha terra. Muitos de vocês estavam perguntando como estava a parte do meu bosque do lado da minha casa, que eu coloquei várias plantinhas legais. Mas, para eu mostrar isso para vocês, primeiro eu tenho que fazer uma limpeza no jardim, porque de verdade tá um caos. Teve um vento muito forte umas semanas atrás e muitas plantas tombaram. Também teve uma chuva de 100 milímetros que fez que nem essa tibuchina baixar bastante e ficar no caminho. Então a gente vai ter que limpar isso hoje antes de eu mostrar as plantinhas para vocês. Outra coisa que aconteceu com esse vento forte que deu há uns 3 meses atrás é que um galho gigante da minha maior araucária perto de casa caiu bem em cima da entrada do bosque. Então tava inacessível, tinha que ficar pulando por cima das grimpas e tudo. Então a gente vai ter que limpar isso também. Primeiro a gente vai começar recolhendo as folhas, né, que seriam as grimpas, que a gente chama aqui no sul, que elas têm bastante espinho, então tem que cuidar bastante ao manipular elas. E também uma coisa ruim é que elas demoram muito para se decompor, então a gente tem que colocar um espaço bem definido no nosso jardim para deixar elas, porque elas vão ficar bastante tempo ali. Por sorte, nosso inverno tem bastante umidade, então elas se decompõem um pouquinho mais rápido, apesar que as temperaturas são mais baixas. Mas então, nesse primeiro momento, vamos limpar essas grimpas para conseguir passar. Aqui a gente já consegue ver algumas coisinhas. Aqui tá uma orquídea de flor preta, que é muito bonita. Tá feinha, mas sobreviveu. De corisandras. Flores muito boas para as abelhas metálicas, para as mamangavas. E olha só, até frutinhos tem. Uma planta nativa. Do lado do Farfungium japônico, que é uma planta que eu adoro. E olha só como ela está colocando folhas novas. Parece que ela está fungada, né? Mas ela é assim. E no contraste do escuro do bosque, ela fica tão bonita. Aqui a gente tem a Amaryllis reticulata, que também já deu filhotinhos. Alguma coisa comeu elas um pouco, mas aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Essa é a original e eu acho que tinha mais algumas por aqui. Então daqui a pouco elas vão pegar. Do outro lado aqui tem essa, vou deixar o nome para vocês, não me lembro agora. Zipoestes ficaram aqui super bem. As alpíneas um pouco amassadas e agora vamos continuar o trabalho. Que eu sempre falo, né, minha fiel companheira, minha Makita, a bateria, eu adoro ela, motosserra, muito boa e me ajuda bastante porque ela é bem maleável, ela é bem fácil de ser transportada, de utilizar, bem levezinha e faz com que, mesmo que eu esteja muito cansada, consiga fazer bastante trabalho. Como vocês sabem, essa zona aqui é um solo muito pobre, que se compõe principalmente de cipó e raízes de araucária, que são super ácidas. Então, incorporar matéria orgânica é a melhor forma de melhorar esse solo. E olha só, toda essa poda que a gente está tirando, se a gente acaba depositando ao redor do caminho, ela vai se decompondo e criando mais umidade, atraindo mais insetos e mais vida ao nosso jardim. Então, em pouco tempo, nós vamos ter muito mais matéria orgânica e é por isso que eu vou deixando esses troncos ao redor, porque em pouco tempo ele já vai criando mais matéria orgânica e liberando um pouquinho mais do espaço. Agora a gente já consegue reerguer as alpíneas que estavam embaixo dessa araucária que caiu. Lá a gente vê que o costus sobreviveu ao inverno, é um costus variegado. Ele tinha desaparecido por completo no inverno, mas ele continua ali. Também tem uma estrelitzia que está demorando bastante para florescer, porque aqui tem muita sombra. Também já conseguimos ver novamente as tradescantias, algumas bromélias e vamos continuar o trabalho. Hanging on, walking tall. Some days I got
no use for it all. Working hard, making less. Some days Tem que ir trabalhando aos poucos, né? Aqui já abrimos mais um caminho e aqui a gente já pode ver alguns tipos de marantas, mas amaryllis, bromélias variegatas. Vocês veem como tá super escuro, mas essas plantas mais brancas conseguem trazer então um pouquinho mais de luminosidade para o lugar. E aqui tá o periquito. Aqui a gente tem uma patira aquática e essa nem me lembrava, uma estromante ali no meio, ao redor das cintas, que é uma planta muito boa para tapizar, para fazer um tapete no meio de zonas sombreadas. Elas vão muito rápido e clareiam bastante o espaço. Aqui elas estão embaixo de várias palmeiras gerivá que estão nascendo. E olha só, algumas das cintas, né, as plantas, como se diz em espanhol, malas madres, porque elas ficam tocando os filhotinhos para fora. Mães ruins seria a tradução, né? Essa daqui tá começando a ficar verde novamente. E também as samambaias, essas eu sabia que não iam se importar com esses galhos caídos, porque elas são super boas. E aqui a gente tem uma experiência, eu acho que ela não vai sobreviver no inverno, mas a gente tem uma planta chocolate. As flores dela estavam lindas, lindas um tempo atrás. Dão essas flores assim, roxinhas. E a folhagem dela é bem diferente, né? E aqui estão os Batmans. Bom, a gente pode achar que é uma catástrofe quando cai tanta coisa assim no chão, mas olha só. Tudo isso é matéria orgânica que a gente pode devolver para os nossos canteiros e assim a gente vai fortalecer essas plantinhas que não são muito bem cuidadas aqui, né? Aqui a gente pode ver um canteiro de tradescantes e elas costumam então estar nesses lugares mais sombreados, então elas estão acostumadas a cair matéria orgânica em cima delas. Então mesmo que eu pegue todas essas folhas e coloque em cima do canteiro, elas rapidamente vão conseguir passar de novo essa matéria orgânica e criar brotes para cima. A tradescante é uma planta muito legal também, porque ela tem diferentes colorações, branca com rosa, toda roxa, roxa com listrado com branco, como essa zebrina. Então ela vai estar em diferentes locais aqui da minha terra. E aqui, tirar um pouquinho desses espinhos, que os espinhos não são esteticamente bonitos como as folhas. A gente tem muito lixo aqui, né? A gente já consegue ver uma plantinha diferente aqui. Ela foi quebrada um pouco, mas ela vai sobreviver e tá bem bonitinha. Então esse daqui é um caládio, tá todo mundo bem acostumado a ver ele, né? Uma planta bem comum aqui no Brasil, mas é uma planta muito legal para fazer forração também. Então ela gosta desses lugares um pouco mais sombreados, úmidos, mas bem drenados. Então aqui é o local perfeito para ela. E aqui tá a tradescantia zebrina, que também pode ser consumida. De um lado ela é roxa, do outro lado listradinha assim. Nossa, gente, que calor já tá fazendo, hein? E outra coisa que tinha aqui, vamos ver se ela sobreviveu, que ela ficou bem soterrada, porque eu tinha plantado uma monstera. E aqui está ela. Olha só,
Sobreviveu. Já tá colocando brotinhos pros lados também. Olha só quanto broto. Que legal. Bom, aqui a gente já pode ver uma planta também que é super legal, que seria outro tipo de maranta, né? Que ela vai ter essa coloração, então, branca com verde em cima e roxa intenso com vermelho por baixo. É uma planta muito legal de se ter também. E ela vai bem em qualquer lugar. Não é como a Triostar, que é uma planta já modificada, já mais feita para floriculturas. Essa daqui é a variedade silvestre, que é muito mais resistente. Normalmente esse espaço dá conta de colocar todos os espinhos que eu vou retirando, mas já tá colapsado porque foi muita coisa, né? E aqui eu tenho uns filodendros também e outra estrelícia que eu tô quase afogando aqui nos espinhos. E aqui tá a minha planta favorita, né? Vocês já sabem, que seria as hostas. Olha que maravilha, já passou a floração, quase não aproveitei a floração dela, que é muito cheirosa, tá? Esse ano, como eu não vim pra cá no verão, mas a gente vê que tem vários filhotinhos ao redor também, né? É uma planta que vingou muito bem. Ela vai querer, então, solos bem drenados, mas que ficam úmidos. Ela aguenta bastante tempo sem água no verão, mas não é o ideal para ela crescer melhor. Ela prefere temperaturas amenas e mais água. Só que aqui tem verão 40 graus, zero água por mais de um mês. E olhem o estado dela, né? Muito bom. Vamos ver se a gente encontra aquelas outras que eu tinha plantado, que estão aqui perdidas no meio também. Então, andando por aqui, era mais ou menos por aqui que eu tinha plantado elas. Ah, ainda lá na frente. Aqui está, então, as variegadas. Olha só, já tem até filhotinho do lado. Aqui tem uma, aqui tem outra. Vamos limpar elas aqui, então, para elas ficarem melhor. Não sei se vocês conseguem perceber a fumaça que tá aqui. Minha garganta já tá queimando. Vizinho novamente está fazendo fogo e toda a fumaça vem pra cá. Antigamente falavam, né, que a gente deveria viver no campo, perto da natureza, principalmente quando a gente tinha asma ou algum outro problema de pulmões. Mas hoje em dia é o contrário. Eu sairia completamente daqui dessa região se eu tivesse algum problema respiratório, porque todos os dias tem alguém fazendo fogo, às vezes até queimando plástico e outros materiais que são tóxicos. É incrível a falta de consciência, né? Sempre para limpar é queimar ao invés de acumular num espaço, deixar que essa matéria orgânica volte para o solo, que nem eu faço aqui, né? Obviamente, algumas grimpas eu utilizo para fazer fogo no inverno, né? Para acender o fogo da lareira para a gente se esquentar, mas 99% da matéria orgânica aqui é trabalhada para devolver para o solo e é por isso que muitas plantas estão começando a se desenvolver melhor aqui, né? Mas a maior parte da sociedade é queimar para limpar o solo, depois trazer fertilizante químico para recolocar todos esses nutrientes que a gente queimou e mandou para contaminar a atmosfera, né? Infelizmente, essa é a realidade. Fumaça, olhos lacrimejantes e o pulmão parece que tem uma pedra dentro.
Infelizmente a filmagem vai ficar feia, esbranquiçada, porque tem muita fumaça aqui no meio do mato. Mas a gente já pode ver que limpamos o pior, né? Que era essa região aqui onde caiu bastante coisa. Já dá pra ver o caminho e tá ficando um pouquinho melhor. Passando aqui pro outro lado, que a gente tem um lugar bem formado também, né? Com diferentes bromélias, tilâncias nas árvores. Essa daqui é uma tilância diferente, com uma florzinha mais delicada. Olha só. Aqui tá ela. Orquídeas. E aqui eu plantei uma bem pequenininha, que seria um tipo de suculenta. E olha só como ela tá se espalhando. Ela já tá até no meio do caminho. Bem fofinha, né? A gente tem que ir tirando algumas plantas que competem para ela ficar mais limpinha, pegar mais sol e ficar saudável. Mas olha só que coisinha bonita. Tem mais uma bromélia. Que parece que já nem tem mais caminho, né? Vamos dar um jeito nisso. Já dá pra passar. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. Essa forração também é linda e bem resistente. As florzinhas servem bastante para abelhas de pequeno porte. Aqui eu tenho a rainha do abismo, já soltando sementes, já soltou sementes por tudo que é lugar. E olha o tamanho que tá o bulbo dela, gente. Olha isso, ó. Gigante. Aqui eu tenho essa orquídea linda, que também super pegou. Às vezes tem que vir aqui tirar essas árvores que querem crescer nesse tronco. Igual elas não iam vir bem, né? A última vez que eu vim aqui, essa orquídea tinha quebrado por completo, não tinha mais quase nada. E olha só que linda que ela tá, e quase sem água. Essa zona não foi regada nem uma vez no verão. E a gente ficou o janeiro inteiro praticamente sem água, sem chuva. Fevereiro também foi péssimo. Março tá sendo ruim, mas pelo menos a gente teve uma chuva boa, que deu 100 milímetros de uma só vez, tá? E agora a gente já faz algumas semanas que tá de novo na seca, mas eu acho que vai vir um pouquinho de chuva nos próximos dias. Uma planta que eu deveria ter dado um pouquinho de fertilizante para ela é esse Pink Princess aqui. Mas igual ele tá bem, olha só as raízes que ele já desenvolveu, né? Mas ela podia estar com folhas muito maiores do que isso se eu tivesse dado um pouquinho de esterco. Mas eu não dei, né? Aqui tem uma taca que é recente, né? Mas ela tá com broto, mas eu não sei como é que vai ser no inverno, né? Por causa do frio, vamos ver. Mas ela tá ali. Eu tinha plantado muitas violetinhas aqui nessa zona, também um tempo atrás. Elas ainda estão aqui, ó, aqui estão elas, mas elas estão bem feias. Vamos ver se elas recuperam no inverno. Philodendron Brasil, subindo com tudo, tá? Muito lindo. Comecei com uma estaquinha de 3 nós, assim. E olha só como é que ele tá, muito bem. Essa não vai pra frente, esse cingônio. O cingônio não gosta dessa região aqui, não se desenvolve. O que mais a gente tem? Esse antúrio, já colocou várias vezes flor. Vou ter que limpar ele um pouquinho aqui, mas ele tá indo super bem, já aguentou inverno. E aqui, bom, essa zona tá bem abandonada, mas nossa, gente, olha só.
Olha que lindo que tá o chifre de alce, o platycerium. Tirar aqui umas aranhas para passar. Olha que bonito, gente. Nossa, essa planta é demais, né? Já tá com vários filhotinhos aí do lado também. Esse daqui aguenta de tudo também. Muito legal. Também tinha colocado umas oias. Aí estão. Parece que não se desenvolveram muito ainda, mas estão ali. Então tem várias coisinhas que estão indo para frente, ainda que esteja abandonado. Tá bem verdezinho, né? Tudo. Bom, e aqui, gente? Aqui tá chocolate e o Batman que eu tinha mostrado. Aqui tem essa que eu nunca me lembro o nome dela. Aqui a gente tem o lírio da paz variegado. Olha que folhagem linda. E essa planta aqui é um as na manga de qualquer pessoa que vive no subtrópico. Essa planta aqui se chama Fatsia japonica. E ela tem assim uma cara de planta tropical, mas na verdade ela é subtropical, então aguenta temperaturas bem baixas, tá? Ela vai ficar ainda bem maior que isso. Aqui todas as plantas se desenvolvem bem devagar, né? Porque é um solo pobre e muito seco no verão. Mas ela é bem bonita. Se vocês vivem em algum local que tem geada, que é bem frio, essa planta é a planta, tá? E essa daqui também é uma planta genial, linda demais, né? E ela também vai sobreviver a temperaturas bem frias. Ela queima com a geada, mas aguenta bem, tá, o frio, então ela sempre volta. Olha que genial, né? Uma planta que se esqueceu muito, né, nos últimos tempos. E aqui tem mais um Philodendron. Esse daqui é uma variedade que eu encontrei aqui na casa de uma familiar, da Ivete. Oi, Ivete, se tá olhando o vídeo. E ela também se desenvolve muito bem, ela já cresceu demais, demais. Aqui eu tinha uma rainha do abismo, morreu, não aguenta geada, planta péssima, e plantei um lírio, um shampoo, né, uma zingiber aqui no lugar, e ela tá vindo bem. Aqui do outro lado eu também tenho outra que também tá se desenvolvendo bem, mas não passou inverno ainda. E aqui atrás eu também tenho outros Philodendrons, os que ele tá querendo dar a volta, né? Porque do outro lado tem mais sol. Então eu plantei ele desse lado, sombreado. E olha só. Ele tá dando a volta pro local que tem mais sol, né? Todas as plantas fazem isso, mas tá indo super bem. Tenho várias orquídeas também que estão se desenvolvendo ao seu passo, mas já grudaram nas árvores. Já removi, né, as estruturas que prendiam elas. Então tem muita... Ah, olha só, gente. Olha só. Ele tá indo aqui pro lado, ó. Vamos deixar ele por aqui, depois eu vou ter que atar ele na árvore de novo. Acho que eu vou agora lá buscar a vassoura para limpar um pouquinho os caminhos. Olha, gente, só um tempinho de trabalho e aqui já tem outra cara, já tá bem melhor. Mas ainda tem várias coisinhas para fazer, detalhes, né? Mas assim, a gente já conseguiu liberar o espaço, já vai começar a entrar mais luz, porque agora, nessa temporada de outono e inverno, começa a ter um pouco menos de luz, então é bom a gente liberar o espaço para que essas plantas consigam respirar e fazer fotossíntese. Aqui, ó, uma dos brincos de princesa, já querendo dar flor também.
Tem várias coisinhas aqui e, na verdade, estou bem agradecida porque poucas coisas morreram. Eu abandonei por bastante tempo esse espaço. Mas como vocês sempre pediam, né, queriam, porque queriam que eu mostrasse esse espaço de novo, me animei hoje, pelo menos estou trabalhando aqui na sombra. E vocês conseguem ver que foi boa a evolução. Então agora já bem mais organizado, dá para entrar caminhando. Aqui a gente tem hipoestes, a alpínia, a ametista ainda tem algumas flores, ainda que tá meio feinha. A gente vem para cá, já não tem mais grimpa no chão, né? Conseguimos caminhar pelo caminho. Vou ter que lidar com essa parte aqui, que é onde eu depositei tudo. Vou ter que começar a espalhar, compactar para ela conseguir se decompor um pouco mais rápido, né? Mas aqui a gente já tem os nossos caminhos liberados. Estou muito contente com o resultado, pelo menos meio dia de trabalho. Aqui tem mais um Platycerium, aqui uma samambaia bem bonitona também, bromélias lá em cima, eu coloquei tudo com escada, né? E aqui agora as nossas hostas vão ter mais espaço. Aqui também tem uma monstera, que ela sofre muito no inverno, né? Mas quem sabe algum dia ela consiga se fortalecer um pouco. E assim está o espaço, bem mais organizado. Bom, e eu decidi trabalhar aqui no meio do mato também hoje, porque eu tô tentando não ir pra frente do jardim. Meu braço tá meio ruim, eu não consigo levantar muito mais do que isso, porque eu forcei bastante nos últimos 2 dias. Porque quem me acompanha no Instagram também sabe que eu tô com um mega projeto, o maior projeto aqui, tirando a construção da minha casa, né? Aqui na minha terra, tá? Que seria a construção de um muro de contenção no açude, tá? Porque o que acontece? Vocês já viram lá, eu acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo aqui do canal. O que acontece é que os peixes começam a comer o barro, buscando raízes, buscando bichinhos, e acaba criando socavões para dentro da terra que faz com que fique desbarrancando sempre. Como essa parte aqui, né, que eu tinha mostrado no outro vídeo, que vocês podem ver que está completamente caindo para dentro do açude. E dá para ver aqui tudo que eu já perdi, né? Antes a terra vinha até aqui, mais ou menos, dá para ver a linha onde tinha raízes, né? E tudo isso eu já perdi de terra. Então agora o que eu vou fazer? Vou trazer esse barro daqui para cá e vou fazer um muro mais ou menos aqui. E assim eu vou ganhar toda essa terra de volta. Aqui já está começando a ficar seco, então dá para caminhar, né? Mas é muita terra que se perde. Vamos sujar aqui, tirar o chinelo. E olha só, é um barro, tô tendo que trabalhar nisso daqui. Aqui tá seco, porque eu tô me enfiando até a barriga, mais ou menos, né, no lodo. E aqui é o que eu já fiz, só que agora já tá pesando o ombro. Vou parar um tempo agora, vou parar hoje. Mas então eu tô fazendo aqui uma trincheira para chegar até na pedra, para poder começar a levantar o muro, e depois eu vou encher essa parte para cá com terra, né? Então eu vou ganhar essa parte do jardim de novo. Mas é difícil, porque olha só, afunda, sabe? Afunda. Aqui já tá a laje, tá? Mas se a gente vai andando mais para cá, fica bem complicado de trabalhar. E o que eu vou ter que precisar fazer agora é esperar esse barro secar um pouco para conseguir trabalhar um pouquinho mais com ele. Porque quanto mais a gente vem para cá, mais água a gente vai ter. Olha só, gente. É nesse estado. Aí o pessoal fica falando: ai, Samantha, tuas unhas estão sujas, como é que vai estar limpo trabalhando assim, gente? Isso é algo legal para que vocês saibam também. Muitas vezes se olha uma água assim parada e a gente pensa que pode ser contaminação, né? Deixa eu ver aqui mais pra frente que tá mais parada a água. Aqui, ó. Vê? Porque é bem parecido quando vaza óleo ou alguma coisa assim. Mas querem saber a diferença para ver se é óleo ou se é matéria orgânica?
vocês vão encostar e vocês veem que ela quebra esse padrão? Se essa contaminação quebra dessa forma quando vocês tocam, é matéria orgânica em decomposição, tá? Se eu tocasse e esse padrão não se desfizesse, aí seria óleo, tá? Então essa é uma forma muito fácil de saber se essas manchas assim são de óleo ou se é de matéria orgânica, tá? Aqui não tem óleo. Desculpa o palavreado, mas ó, é assim caminhar aqui, ó. Tá? Mas é o que a gente tem que fazer. Aqui eu já comecei a fazer trincheiras para a água começar a descer mais também, né? Mas é um baita de um trabalho. E aí as pessoas perguntam, né? Mas para onde foi toda essa água? Daqui na verdade é uma represa, tá? O córrego continua pro lado de lá, tá? Então é só abrir lá no fundo e essa água escoa e aqui já começa a secar. Mas é muito, muito, muito barro, ó. Quem tem nojo é assim que tem que trabalhar. Trabalho que eu vou ter por um mês mais ou menos aqui, no mínimo, para tirar todo esse barro, começar a abrir essa água. Então as coisas no jardim vão estar um pouco paradas, tá? Eu tô germinando algumas coisas bem legais para vocês. No próximo vídeo eu conto, não quero cair, né, com a roupa aqui dentro. No próximo vídeo eu conto para vocês, mas aí está então o para onde vai a água do açude, que muitos me perguntam, e também como tá o bosque, que também muitos de vocês tinham curiosidade, tá bom? Bom, era isso por esse vídeo e até a próxima. Tchau!